Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao ESPROcast. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO, e hoje temos um episódio especial dentro das atividades do Setembro Amarelo. É um prazer para a gente receber a Nana de Castro. A Nana é especialista em comunicação, trabalha com grandes empresas, preparando seus executivos para falar em público, é psicóloga de formação e trabalha com cinema, teatro, com uma carreira super premiada, inclusive estando concorrendo agora a 2 prêmios, né? Ela também possui filmes exibidos em diversos streams, como agora que está passando no HBO. Nana, muito obrigado, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Alessandro, obrigada, Bárbara. Eu estou muito feliz de poder falar, principalmente falar com os jovens aqui dessa iniciativa tão fantástica e maravilhosa de incluir esses jovens no mercado de trabalho, que eu achei fantástico, adorei, estou muito feliz mesmo. Muito bom, nós vamos bater um super papo. Na mesa com a gente também está a Bárbara Fonseca, que é psicóloga social aqui do ESPRO, da nossa unidade de Campinas. Raptamos ela temporariamente para participar do podcast. Ela é pós-graduada em desenvolvimento do potencial humano nas organizações e tem amplas atividades no terceiro setor. Possui habilidades para planejamento, olhar analítico, resolução de problemas e um super relacionamento interpessoal. Bom, o assunto de hoje ele é um assunto duro, é um assunto sério, que a gente vai tentar tratar com o máximo de leveza e empatia. Assim. Eu tenho um fato aqui, eu conheço a Nana há muito tempo, né? A Nana é uma amiga pessoal e os nossos filhos estudaram juntos desde pequeno. Uhum. E aconteceu um fato na vida da Nana que foi um divisor de águas, que foi uma coisa difícil, e eu acho que é a razão pela qual a gente está aqui. Então eu queria que você começasse contando um pouco da sua história e a partir daí a gente vai construindo a nossa conversa. Vamos lá, gente. Então, eu sou mãe de trigêmeos. Eu tive trigêmeos, é uma empreitada bem puxada, né? Bem maluca, já é uma aventura. E uma das minhas filhas é um menino e 2 meninas. E uma das minhas filhas, ela se suicidou aos 16 anos. É difícil, né? Quando a gente fala essa palavra suicidou, eu já imaginei que as pessoas lá do outro lado, os que estão assistindo, né? Já dá uma sensação, né? Já dá uma coisa, um frio na barriga de tocar, de mexer, de falar nesse assunto. A minha filha se suicidou há 3 anos, e aí eu entendi, nesses 3 anos que eu venho trabalhando luto, que eu venho entendendo tudo que aconteceu, eu aprendi da importância imensa da gente tirar esse assunto do escuro, sabe, Alessandro, Bárbara, de deixar de ser esse tabu, justamente para que vocês que são jovens, que estão aí ouvindo, se sintam à vontade para falar, sabe? Para falar de depressão, para falar de dor, para falar de morte. Então, assim, eu acho que o que eu posso fazer, e de alguma forma o que eu vou convidar a molecada para fazer, os jovens, os adolescentes, essas figuras inteligentes, geniais, inquietas, né, que nos cercam, que nos dão um trabalho gigantesco, é para vocês olharem exatamente o potencial que vocês têm de recriar o mundo, a vida, a realidade, e eu posso falar isso como autora mesmo, assim, de recriar a história de vocês, e eu acho que essa é a minha forma de transformar essa dor gigantesca, essa tragédia, em arte. Aí a gente vê o quanto o ser humano é poderoso, né? Nós somos poderosíssimos quando a gente vai para o caminho da humanidade, da arte, e a gente transforma tudo. E é isso, Alessandro. Eu tô lá, desde lá eu venho fazendo ações e projetos que envolvem a arte e que tentam contar para esses jovens, não só para os jovens, né? Suicídio não é uma questão só dos jovens e dos adolescentes, é uma questão que está aumentando muito, que está crescendo muito, as estatísticas, infelizmente. Então a gente precisa falar. Então está na hora da gente se perguntar, e aí é essa grande pergunta que eu acho que a arte vai te fazer, assim, por que ficar aqui? Para que eu fico aqui? Olhar para tudo isso, olhar para o que é ruim, olhar para as coisas difíceis que você está vivendo, olhar para esse, né, mundo complicado, confuso, caótico e falar assim, por que eu vou ficar aqui? E ter uma resposta que realmente valha, que te segure, sabe?
Então é isso, eu estou nessa peleja agora com um projeto, mais um projeto artístico. Conta do projeto já, eu ia perguntar dele mais pra frente, mas eu não vou me segurar, porque eu assisti a um vídeo da Nana declamando um poema. É um poema muito lindo, e toda vez que eu te ouço declamar, e eu já ouvi várias vezes, que eu mostrei pra Adriana, mostrei pro Guilherme, mostrei pra mim, eu me emociono, porque ele tem um poder absurdo, ele tem uma força, ao mesmo tempo. Sim. Ele tem uma leveza da dor ali. E esse negócio viralizou e começou a ser mais demandado e aparecer, e colocou em evidência um projeto muito importante, muito bonito que você está fazendo, que a gente de alguma maneira vai querer ajudar, vai estar junto, a gente já está conversando para de alguma coisa... Né? A gente entende que é obrigação nossa, né? A Bárbara vai falar um pouco depois também, pelo nosso público, que isso aqui é uma ferramenta poderosa para a gente usar, para mostrá-los como isso funciona, para mostrá-los os possíveis caminhos, né? Que não é uma linha reta, né? Cara, você pode fazer um desvio para cá, você pode dar uma paradinha para tomar uma água, né? Sim. Né? Então, conta um pouquinho desse projeto, por favor, Nana. Eu venho, desde então, assim, buscando uma forma de conversar com os jovens, né? De trazer eles para a conversa. E aí eu ficava pensando sempre nisso, assim, eu sou uma roteirista de cinema, eu tenho obras premiadas, eu escrevo para teatro, eu tenho muito domínio desse lugar da ficção e do lugar da poesia, né? É uma coisa, eu vivo isso no meu cotidiano. E aí eu fiquei pensando assim, como provocar esses jovens, né, a olhar para essa realidade de outro jeito, e aí eu sou uma pessoa que gosto muito de filosofia, sabe, Alessandra, Bárbara, além da psicologia. Aliás, eu estou lendo o Animal Social, psicologia social, acho lindo, acho tudo isso lindo, e eu sou uma pessoa que vim me alimentando muito, sabe, gente, de filosofia, que é genial, porque na filosofia você aprende que, dependendo da forma como você lê o mundo, como você olha o mundo, isso é um conhecimento que você adquire, o mundo vira outra coisa, o mundo vira outra história, o caminho aparece do nada, sabe, essas coisas. E eu fiquei pensando, gente, como isso é ficção mesmo, né? Porque é como se a gente criasse o universo. Sabe esses filmes que vocês assistem, que vocês vão lá naqueles blockbusters americanos, cheios de efeito? Aí, quando você estuda filosofia, você descobre que a vida é isso. Que você faz isso com a sua imaginação, com a sua fé, com a sua crença, com a forma como você olha para o mundo. E aí, primeiro, eu escrevi, né, porque eu tenho um blog há muitos anos que eu escrevo esses textos poéticos, eu junto um pouco desse meu conhecimento de psicologia, de filosofia, transformo em poesia e faço os textos lá. Aí, primeiro, eu escrevi um texto lá sobre isso. Eu falei, vou escrever sobre alguém que quer morrer. Então, assim, o protagonista, o personagem, era uma pessoa que não via mais caminho, que não via solução, que queria morrer. E aí eu fiz nesse texto um mergulho com essa pessoa, é um mergulho filosófico, existencial, onde ela vê o mundo, de repente, como se ela acordasse, sabe, Alessandro, dentro do planeta, assim, tirasse o véu, tirasse um óculos preto que estava na sua cara, você tira ele e vê outro mundo. E aí eu falei, cara, eu vou transformar isso numa HQ, numa história em quadrinhos, para os jovens. E eu tenho um amigo que é um ilustrador também muito fera, muito premiado, de livros para jovens, assim, nesse estilo mangá, no estilo que o jovem gosta. Perfeito. Então, assim, a gente foi lá escrever uma história que você entra na história e você vai ver as dificuldades que uma jovem está passando na vida, e ela tem uma experiência fantástica, né, de transformação através de um gato preto que ela tem, porque a Celina, minha filha, tinha um gato preto, que era a coisa que ela mais amava no mundo. E esse gato preto, assim, igual aquele coelho da Alice no País das Maravilhas, sabe que você está lá bem Alice, e aí passa um coelho, e aí você fala, né, sai correndo atrás, e aí você entra em outra dimensão. E aí, essa história da HQ, cara, é convidar você para mudar de dimensão aqui mesmo. Não precisa de metaverso, multiverso. É paradinho aí onde você está, se olhar para isso aqui e fazer uma viagem fantástica, sabe? Então, aí eu fiz a HQ e
comecei a batalhar para produzir HQ. Primeiro tentei alguns editais, não consegui. É muito difícil nessa área, é difícil empresas que venham querer associar-se à questão do suicídio, associar a marca. E aí eu resolvi fazer uma vaquinha, gente. Aí eu resolvi fazer uma vaquinha. E aí foi até... Eu fui lá fazer a vaquinha assim, né? Pensando, ai meu Deus, vaquinha para fazer negócio de suicídio. Esse trem não vai nem... né? Pensei, isso não vai ter menor adesão, ou vai ser difícil. E aí eu vou ter que ficar falando dessa história, e vai ser aquela comoção, a Nana, a mãe que perdeu o filho pro suicídio. E aí eu até um dia anterior eu tava assim, esperneando, né? Falei, aperta o enter, não aperta o põe no ar, não põe no ar, esse negócio. Tudo, organizei tudo, né? Tudo lá só para dar o play na campanha, e eu, assim, sabe, parecia um gato pregado no teto, assim, ai, eu vou mexer só. Eu deu fiz. Distância, assim. Eu apertei. E aí eu escolhi, eu tinha feito um monte de vídeo, gente, é muito bonito a vida, o fluxo da vida, quando a gente não tá, assim, hipnotizado com algo que tem que ser, com o que tem que fazer, com como eu tenho que ser, mas você está olhando, deixando o universo te levar, né? Fluxo. Aí eu falei, vou pôr esse vídeo, que é assim, um poema que eu fiz para minha filha, que fala que logo depois que ela se matou, eu fiz um poema que fala que o vento levou ela, né? E fala de uma forma poética de uma dor que eu estava sentindo, que era indescritível, mas que a poesia, a arte, ela tem esse poder gigantesco. Ela pega a dor, ela pega a morte e põe do lado da vida no mesmo tamanho, com a mesma força. Ela vira pra gente e fala, não. Não é sobre isso. A morte faz parte da vida, né? Não é que a gente precisa, a gente tem que... A gente pode viver aqui e morrer simbolicamente um monte de vezes. Né, a gente pode fazer caminhos, aliás, todo dia é isso, né? Eu falo assim, tem o dia cheio de pequenas mortes que transformam a gente e que e que a vida vem de novo e leva a gente para outros lugares. Então, esse lugar do poema, eu botei o vídeo lá, mandei para um grupo, tinha um grupo que eu convidei para me ajudar a divulgar lá até tem que ainda, é o coletivo, viu, gente? Que é o coletivo que eu você tenho participa? Um coletivo que eu resisto, com quem eu faço algumas ações, mas eu fui nos amigos meus no WhatsApp e falei, olha, eu vou lançar uma campanha, vocês topam ser meus apoiadores aqui primeiros, né, os meus parceiros que vão multiplicar? Então, o que eu tinha é isso, eu peguei esse vídeo, que estava no meu Instagram, mandei o link, mandei alguns banners e, puf, mandei. Gente, eu tinha uma meta para cumprir em 2 menos. 2 meses. Eu cumpri em 4 dias. Bombou, né? A vaquinha virou um rebanho. A vaquinha virou um rebanho enorme, descendo uma ladeira, correndo. E foi uma coisa... E eu sei por quê, porque, assim... A questão da morte, do suicídio, é uma questão dura e difícil para todos nós. Mas eu abri falando, eu perdi uma filha para o suicídio, eu quero ler um texto e queria que você esperasse, né? Aí as pessoas me deram esse crédito de esperar. E aí o texto, ele vem falando da morte de uma forma extremamente... Ele é leve, ele é acolhedor, ele é acolhedor, ele é delicado. Ele não é assim sobre... vamos transformar esse suicídio num grande drama trágico para todos nós sairmos muito pesados. Não, vamos transformar ele numa provocação para a gente falar de vida, para a gente falar da vida que a gente está construindo para nós e para os outros. Né? Sabe que tem uma peculiaridade aqui? Assim, quando eu vi a vaquinha, eu falei, putz, eu vou ajudar. Eu vou ver se eu consigo... no Expo e tal, com alguns meus amigos, que eu tenho alguns grupos também que eu participo e tal, e eu tentei falar com a Nana. Aí, olha aí, não, agora eu não consigo. Não, a gente ficou no Gato e Rato Foi. uns 4 dias. Quando a gente falou, ela já tinha estourado a meta. Ela falou, você já não precisa da minha ajuda, mas eu preciso continuar a falar com você. Pois é, eu não conseguia mais nem falar, porque... começou aquela onda, aquele movimento gigante. Eu estava fazendo a campanha no Instagram, no TikTok, no WhatsApp,
E eu estava fazendo assim, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho o ilustrador dessa HQ, que é o Gui Fonseca, que é um cara que me dá muito apoio. Eu tenho um coletivo de pessoas que são psicólogas, pessoas que trabalham com suicídio. A Karina Fukumitsu, que eu estava falando aqui, que é uma pessoa que me ajuda muito, a Heroí Silva, a Marlete, que são pessoas... Mas, assim, é cada uma formiguinha ali fazendo 1 milhão de coisas. Então, assim, nesses 4 dias eu fiquei emocionada mesmo com o amor e o carinho das pessoas de virem, sabe, assim... de novo, é aquela onda de maravilha que quando o ser humano mostra, assim, como eu sou quando eu sou maravilhoso, né? Quando eu sou amor, eu sou uma coisa imparável, eu sou uma onda gigante, eu quebro tudo no bem, né? Quebro tudo no bom sentido, eu passo, não dá, dá, pum, lá foi. Então, assim, é muito bonito também o processo da vaquinha, o que aconteceu ali. Sim. Né? A vaquinha continua lá, porque aí a gente quem quiser continuar contribuindo, porque a vaquinha funciona assim. A gente vai produzir as histórias em quadrinho e vai entregar para escolas públicas gratuitamente. A história em quadrinho é um pretexto, é um apoio para os profissionais de educação ou profissionais de saúde mental trazerem a discussão, trazerem as pessoas para a conversa, provocarem as pessoas para que a gente fale desse lugar, né? Então, ela não é ela é uma história com todos os recursos e requintes de um bom drama, de uma boa aventura, e ela traz a gente uma provocação, né? Para a gente levar isso e trabalhar com os jovens, com os filhos também, por que não? Você acabou desviando. Assim, ó, a vaquinha continua lá, contribuam, porque quanto mais ela arrecadar, mais HQs serão produzidos, né? Exatamente. Então fiquem à vontade para continuar doando. Eu queria pegar esse seu gancho de ter o seu pretexto para conversar sobre esse assunto dentro de sala de aula, e vou fazer o gancho com a nossa sala de treinamento, né? Então aqui no ESPRO a gente é uma das principais entidades certificadoras de aprendizagem do Brasil, então uma vez por semana todos os jovens que são aprendizes do ESPRO, eles têm que estar presentes dentro de uma sala física ou remota, com o instrutor junto deles, conversando sobre diversos assuntos da sua formação profissional, da cidadania, não sei. E esse é um assunto importante. Por isso que eu trouxe a Bárbara. A Bárbara faz parte do nosso time de psicólogos sociais. E eu queria, Bárbara, que você contasse um pouquinho como é que é o seu dia a dia, como é que esse assunto é tratado com essa juventude que eu sou jovem há muito mais tempo, né? Então, quando eu era jovem há menos tempo, esse assunto não estava em evidência para a gente, eram outras coisas que estavam em evidência. E a gente percebe, tem pouco mais de 5 anos que eu estou à frente do ESPRO, a gente percebe o quanto isso é recorrente para esse público, para esses jovens, mais ainda para os jovens em vulnerabilidade com os quais a gente trabalha. Então, conta um pouquinho para a gente do seu dia a dia, do seu desafio, por favor, Bárbara. Sim. Primeiramente, eu queria te parabenizar pelo poema. Eu assisti também, né, o vídeo, e assim, para mim, me trouxe... Eu vou te falar o que eu senti. Eu senti, assim, que você, enquanto a mãe enlutada, você trouxe esperança pra gente. E, geralmente, a pessoa que tá, né, vivendo essa situação, ela tá desesperançosa. E, pra mim, foi um acalento te ouvir. Eu senti, assim, ela passou pela situação, mas você tá confortando a gente ali naquele poema, né? Você traz esperança pra gente ali naquele poema. Então, assim, eu também me emocionei, achei muito lindo, de uma leveza e de um afeto com as palavras, né? Então, assim, parabéns. Obrigada, muito lindo. Bárbara, Não muito deixam obrigada de assistir, gente. Ficou muito legal. E trazendo um pouquinho agora, né, sobre a nossa realidade no ESPRO. Eu sou a Bárbara, né? Eu sou psicóloga social na filial de Campinas. Eu atendo tanto a filial Campinas, os polos e também nível Brasil. Então, a gente tem atendimentos aí nacionais também. E, assim, o meu papel principal no ESPRO é acolher os jovens, né?
que estão passando por alguma situação de cunho emocional, psicológica, e eu realizo o atendimento psicossocial com esses jovens. E também tem casos, né, de jovens que estão vivenciando alguma crise dentro da sala de treinamento, então eu também estou ali para poder acolher essas demandas emergenciais também que acontecem, né? Às vezes o jovem veio do dia anterior já com alguma situação, chega no ESPRO e chega no extremo e a gente está ali para acolher, né, para trazer a escuta, trazer ali todo o carinho mesmo que o jovem merece naquele momento de crise ali, né? E aí, além dos atendimentos psicossociais, a gente também realiza as campanhas, né? Nós, enquanto entidade certificadora de assistência, a gente está aí com as campanhas principais, né, a nível nacional e internacional, como o Setembro Amarelo. Então, no mês inteiro de setembro, o ESPRO faz ações, né, trabalhos com os jovens para a gente trazer essa temática à tona. Eu vou contar um pouquinho da Filial Campinas, né, que a gente está até na semana do Setembro Amarelo, e lá a gente trouxe uma proposta de fazer um primeiro momento com os jovens, com uma palestra informativa. Por quê, gente? Porque a campanha do Setembro Amarelo, a gente traz com essa proposta de ser algo informativo para os jovens conhecerem a campanha, para os jovens entenderem que tem locais seguros para buscar ajuda, né? A gente tem o CVV, por exemplo, que é atendimento 24 horas, pode ser por telefone, por chat, por e-mail, eles estão ali para acolher. Então, assim, a gente tem essa campanha para orientar os jovens sobre locais seguros de busca de ajuda e também trazer a visibilidade para uma temática que é muito importante e que é pouco falada, né? Então, em Campinas, a gente está fazendo essa manhã do Setembro Amarelo com todas as turmas. São, em média, 1.200 jovens que a gente tem lá por semana e todos são contemplados, né, com as palestras. Então, num primeiro momento, é uma palestra informativa e, num segundo momento, a gente faz as apresentações artísticas. Então, é quando o jovem manifesta, através da arte, né, a temática. Saúde mental e Setembro Amarelo. Então, assim, a gente tem aí resultados incríveis da criatividade dos jovens, de trazer essa temática de uma forma mais sensível, de trazer ali, às vezes, os jovens... Essa semana mesmo aconteceu de uma jovem se encorajar de relatar uma situação difícil que ela está vivenciando. Ela decidiu ali, ela falou, gente, eu não estava com coragem não, mas agora eu tô. E relatou, se aliviou. Depois veio os jovens também acolhendo, trazendo um abraço. Então, assim, essas campanhas no ESPRO também são importantes para a gente conhecer os nossos jovens e eles também nos conhecerem. Então, assim, a gente vai identificando também, né, casos ali diante de relatos que os jovens se sentem à vontade de trazer. Então, assim, é um trabalho mútuo ali. Tanto o jovem, né, conhecendo o nosso trabalho como psicóloga social no ESPRO e também a gente entendendo algumas demandas que só surgem no Setembro Amarelo, que durante o ano, às vezes, eles ficam guardando, e ali é a oportunidade que eles veem de colocar para fora, né, que é o que eu acho, assim, de mais incrível, eles se sentirem à vontade de trazer as dores, né? E nesse Setembro Amarelo eu tô focando bastante em Campinas sobre os meninos. Por quê, gente? A gente faz, né? Eu tenho toda a minha planilha e tudo. 80% dos jovens que eu atendo são mulheres. Os meninos não buscam o atendimento. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante de dizer. Homens, antes de vocês serem homens, vocês são seres humanos, né? Eles são compostos por sentimentos, emoções, pelos BOs do dia a dia que todo mundo tem, a vida de ninguém é perfeita. Então, assim, eu tô nessa campanha de trazer os meninos também para cuidarem da saúde mental, porque é muito importante. Então, a campanha no ESPRO tem esse papel, né, da gente trazer a visibilidade e informações seguras, que é o mais importante, porque a gente está num mundo de muitas informações, o acesso muito rápido a essas informações e nem sempre são seguras. Então, na grande maioria das vezes, não, né? São seguras, né? Se a informação está lá, busca uma segunda fonte, né? Como é que é? Serviço de Utilidade Pública ESPRO, né? Exato. Não faça nada com base numa única fonte, né? Pega aquela informação, põe lá no Google, vê outras fontes, vê quem fala a favor, vê quem fala contra, vê se de fato mais gente está falando daquilo, de repente nem existe, de repente não é desinformação, é fake news mesmo. Então, assim, é importante vocês terem esse cuidado, né? De validar a informação que vocês estão recebendo, principalmente relações relacionadas à saúde, ao cuidado.
Exato. É preciso entender, assim, aí eu posso falar aqui como profissional de comunicação, trabalhei com marketing uma vida, trabalho com grandes empresas, com líderes de grandes empresas, então algumas coisas, uma que eu queria falar para você, queria falar para os meninos que estão nos ouvindo aqui, que esse negócio desse homem que não chora já era. Velho. Gente, já ficou já para era. trás, já Foi, tá brega. acabou. Eu vou dizer porque assim, eu trabalho com líderes de grandes empresas e o que está agora em voga é você trabalhar as vulnerabilidades, a sua vulnerabilidade. Esse é o cara forte, esse é o cara poderoso, é o cara que olha para a vulnerabilidade dele, encara e põe na mesa e fala, peraí, aí não, aí sabe, e coloca e lida com ela. Isso é muito, né? Eu acho que o Alessandro, como líder, como cara de empresa, pode falar disso também. E esse é um assunto que a gente conversa direto aqui, sobre vulnerabilidade. Inclusive, já vou deixar mais uma dica aqui. Se você buscar por Brené Brown, tem um TED dela, tá no YouTube, tá na plataforma do TED, é sensacional. Ela é uma pesquisadora americana, mas já tá tudo traduzidinho com legendinha em português, assim, vale a pena, assim. É uma aula que fala exatamente da importância e da riqueza de você expor as vulnerabilidades. A gente trato o assunto com os meus diretos, com gerentes da matriz, com gerentes das filiais. Esse assunto desceu para a média gestão e a gente fala com todo mundo sobre isso, porque a liderança, ela não pode ser mais impositiva, né? Sim. Então, do lugar que você senta, você tem que deixar claro para todo mundo que você tem suas limitações, que você tem ali as suas imperfeições e que isso não te faz menos líder. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. E o estímulo que a gente fala é assim, pô, você está montando um time, tá bom, traz pessoas que têm competências diferentes, que têm histórias de vidas diferentes, para você ter uma diversidade grande aqui. Exato. E que você possa, dessa diversidade, construir uma relação de confiança para que as vulnerabilidades possam ser expostas com muito acolhimento, né? Exatamente. Então, para vocês, meninos e meninas, mas principalmente os meninos, eu tenho zero dificuldade com isso, porque eu sou de família árabe, né? Então a gente beija, abraça, chora, se aperta, né? E é importante isso, assim, chorar faz parte da sua força, da sua fortaleza, né? Uhum. Demonstrar suas vulnerabilidades talvez seja a maior prova de força que você possa dar. E aí você constrói ali relações mais confiáveis, mais duradouras e tal. Mas eu queria trazer uma provocação para você, Bárbara, que assim, é do dia a dia, porque a gente está numa campanha de Setembro Amarelo, é o mês que as pessoas mais falam sobre isso, é menos difícil tocar no assunto, porque as pessoas estão esperando, a gente está com a fitinha amarela, as pessoas estão falando. Mas no dia a dia, quando não é setembro, né? Como é que é essa conversa com esses jovens? Como é que a gente abre o caminho para ele poder se expor e contar um pouquinho das dores e a gente poder entender, né, como a gente pode ajudá-lo antes dessa questão ficar pior, evoluir? Sim, que é o nosso principal objetivo, né? No ESPRO a gente quer trabalhar com prevenção, né? Então, assim, o nosso principal objetivo é que o jovem chegue para buscar ajuda antes de chegar naquele extremo, que não está saudável, né? Então, assim, os atendimentos acontecem o ano todo, bomba de atendimento, tanto espontaneamente, né? A busca espontânea é bem grande também. E assim, o que eu percebo é que muitas das vezes é a primeira vez que o jovem está conversando com uma psicóloga. Então, assim, eu atendo muitos jovens que estão tendo o primeiro contato com uma profissional de saúde mental. Então, assim, eu sempre trago primeiro todas as informações, né, para o jovem, para que ele se sinta à vontade naquele atendimento. Mas, assim, eu acho que o que eles buscam é que a gente primeiro, traga a escuta, porque muitas das vezes são jovens que não são ouvidos, né? São jovens que estão ali em situações de muitas vulnerabilidades, que às vezes os pais não têm nem tempo de ter esse papo, né? Sim. Porque acorda às 5 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, tem 3 empregos, enfim. Tem essa questão, né, dessa falta de escuta, mas assim, eu acho que principalmente é o enxergar, né, o outro como uma alma humana. Então, assim, todos os meus atendimentos são muito pautados, né, nesse olhar empático, né, nessa escuta ativa e técnica. E, assim, de verdade, gente, é o olho no olho. Às vezes eu sinto, assim, essa carência deles de ter alguém ali olhando no olho e ouvindo. Às vezes eles não querem nem que a gente fale nada, eles querem falar mesmo. Né? E eu queria reforçar aqui, assim...
o quanto falar alivia. Por isso que existe um Setembro Amarelo, por isso que a gente agora está aqui, porque existe uma falácia, um mito de que não pode falar, porque se falar é que as pessoas vão se matar. É a forma de falar, é o jeito de falar, mas a gente precisa falar para a gente permitir que esse jovem fale, porque você não pode nem falar do que ele está sentindo, da dor, da vontade de morrer, porque todo mundo vai olhar para ele, vai sair gritando, a mãe vai chamar o psiquiatra para internar. Qual é o tamanho da reação que ele espera? Eles têm medo, né, de trazer esse assunto para cima da mesa, porque não pode, até porque a gente vive num mundo da rede social onde todo mundo bem, né, Alessandra? Todo mundo vive bem, eu fico o dia inteiro naquele celular e eu olho lá e todo mundo vai bem, só eu que não dou certo, só eu que não encaixo, só eu que não funciona. Só tá ruim para mim? Só tá ruim para mim. E aí isso vai ficando ali sozinho, sem poder falar, e vai crescendo, virando uma coisa gigantesca. Quando você chega e fala e põe para fora, só isso, eu acho que já transforma. E eu achei muito bacana você falar que está trabalhando com arte, porque a arte é outra coisa, gente, que pega os fantasmas, os monstros, os bichos e bota eles tudo colorido, de peruca, eles ficam ótimos. Quando você vê, você já tá rindo daquilo que você estava achando, né, assim, que ia te matar, mas você consegue transformar muito através do artista. Essa semana mesmo, na segunda-feira, a gente teve um jovem que cantou uma música, assim, foi maravilhoso. Ele sozinho lá no palco, com um violão, cantando e tocando. E aí ele trouxe o relato dele, falando que ele já tinha tido, né, no passado, ideações suicidas. E ele usou da música para ser a parte fortalecedora dele. Ele falou a música e o esporte. Ele falou que ele começou a praticar luta e começou a tocar violão. Então, ele teve uma ressignificação ali, né, através da arte. Então, é real mesmo. E, assim, às vezes também eu acolho jovens que, por exemplo, vai para o atendimento para chorar. Eu já acolhi jovem, eu falo, tem um lencinho aqui, pode ficar à vontade. Por quê? Porque em casa, homem não chora, né? Em casa, eu não posso chorar. Eu já fiz um atendimento que a pessoa ficou ali chorando. E eu, né, apoiando. Depois, quando se acalmou, a gente conversou. Mas ela falou, eu precisava chorar. Eu precisava pôr muito pra legal fora. Contar isso, né? Porque às vezes a gente imagina que o terapeuta é outro lugar que você vai para se consertar e para virar outra coisa que funciona e que dá um jeito, Ótimo. Gente, não é? E aí você fala, não vou não, já tem um monte de olho em cima de mim, um monte de gente querendo. Aí eu vou lá e esse cara vai ficar me olhando e falando, nossa, você fez isso. Não é esse o lugar da terapia, gente. O lugar da terapia é esse que a Bárbara falou, da escuta, onde você pode ser e viver, seja lá o que você está vivendo, que tem um espaço onde aquilo cabe no mundo. E só isso já é transformador, né, Exatamente. Bárbara? E existe isso mesmo, porque várias vezes eu atendo jovem e falo, meu colega me falou que você é boa psicóloga, você conversa com a gente, porque eles têm esse tabu, né? Eles têm esse tabu do profissional também. Então, assim, quando um vai, experimenta, vê a Bárbara é gente como a gente, ela tá aqui, né, para acolher, para ajudar. Eu falo assim, gente, nós temos jovens que têm uma realidade tão difícil lá fora, que aqui a gente tem que ser o fator de proteção deles. Então, assim, quando eu atendo um jovem, eu dou o meu melhor em todos os atendimentos, porque eu sei que lá fora já tá difícil demais para ele. Sim. Né? São histórias de vidas que a gente ouve diariamente, eu fico até arrepiada, porque assim, eu falo, gente, quantas camadas? Não é um jovem que tá sofrendo uma coisa, é um jovem que chega com um relato que tá sofrendo 4 coisas diferentes, né? Então eu falo, gente, aqui eles precisam se sentir bem, aqui eles precisam se sentir acolhidos no Espro, porque lá fora já tá muito difícil. Vamos ser a parte saudável deles, né? Isso, né? Eu olho muito por esse viés. E, assim, a parte do compartilhar, né, que você trouxe, de falar, também é muito importante. Por quê? Porque muitas das vezes, um sofrimento que a gente tá, ele é muito intenso porque é a primeira vez que a gente está sentindo. Ao compartilhar, às vezes, a outra pessoa já passou por uma situação como a sua e vai trazer ali uma fala de acolhimento, uma fala de vai passar, né? Eu tô com você, eu já vivi isso. Então, assim, o compartilhar conecta. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa, né, no Setembro Amarelo. São de conexões, porque a gente está numa sociedade que está caminhando cada vez mais para um perfil individualista. Só que nós somos seres, gente, sociáveis. A gente nasceu para socializar, para viver na comunidade, para ajudar uns aos outros. Então, assim, eu acho que o Setembro Amarelo traz essa proposta também. Se precisar, peça ajuda. Eu tô aqui.
né? Sim, e eu acho que essa coisa presencial é tão bacana, essa coisa de outro ser humano, né? Porque a gente vive hoje muito no universo virtual. E uma coisa que eu também queria falar aqui, como comunicadora, né? Queria contar para você que está ouvindo agora o quanto esse sistema muitas vezes vive da gente se sentir ruim, mal, né? Sim. Da gente sentir faltando. É preciso que você, jovem, esteja faltando para você querer, por exemplo, consumir, comprar coisas, sabe, gastar, ter dinheiro que você não tem, andar, movimentar. Olha quem está construindo essa história, né? E pensa assim, quem está escrevendo essa história? Duvida disso, fala, não é essa história aí, não, porque nessa história eu faço a curva e capoto, né? Essa curva eu vou capotar. Essa história não sou eu que estou escrevendo. Olha o quanto você está sendo usado nesse movimento de venderem para você, então, que todo o mundo, as coisas ruins, eu estava vendo como, por exemplo, uma coisa que funciona super bem na rede são coisas... briga, bate-boca, confusão. E tem gente que faz marketing em cima disso. Ele enche a sua vida de desgraça para você. Né, assim. E aí, não. Aí vai lá na Bárbara, procura a Bárbara, põe o celular, fia o celular no bolso, olha pra cara da Bárbara, né? Conversa com a Bárbara. Mas é duro isso, né? Porque imagina assim, eles não têm referência ainda, né? Eles são muito novinhos, né? E aí eles estão passando por um negócio que talvez todos nós já tenhamos passado, mas ele não sabe que já passamos, ele sente essa dor, e fala, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Ou eles estão num ambiente que os estímulos são muito negativos, a realidade é muito dura, mas putz, ele tem que perceber que ali é um espaço, não é a vida inteira, não é o mundo inteiro, né? A gente tem um desafio aqui, Nana, que é assim, a gente tem que fazer o jovem perceber algumas coisas. Uma é que ele é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa que ele queira, ele é capaz de fazer. Claro, demanda um tempo, tem que ter disciplina, tem que se preparar, mas ele é capaz. A segunda coisa, ele pode pertencer a qualquer espaço. Sim. Então assim, não, eu quero ir no municipal. Cara, você tem todo o direito de ir no municipal e assistir uma sinfônica tocando. Não, eu quero estar ali na Faria Lima, eu quero usar o casaquinho, o acolchoado. Você pode ser o Faria Lime, não tem problema. Você pode ocupar qualquer espaço. O importante é você ocupa o espaço. Você determina por quanto tempo você fica nele ou não. Você é o protagonista desse negócio. Enquanto ele não entender isso, ele vai ficar numa situação muito difícil para ele, porque é aquele ambiente o tempo todo, ele está absorvendo. Então, quando ele tem esse ambiente de troca com as assistentes sociais, com as psicólogas sociais, ele tem um ambiente seguro ali dentro da sala de treinamento para conversar com os outros jovens, para falar, porque muitas vezes ele não tem em casa isso. Sim, né? sim. Então, trazer essa condição de troca, de exposição segura, é talvez uma das coisas mais valiosas que a gente pode proporcionar a esse jovem. Completamente, total. E eu acho que assim, eu, por exemplo, quando a minha filha se foi, eu tive muita vontade de morrer. Eu queria contar para você que está aí com vontade de morrer, que eu tive vontade de morrer mesmo. Eu olhei e falei, não tem mais, não dá, não quer, não vou, sei lá, porque eu peguei aquilo naquele primeiro momento do impacto, houve um momento que realmente o impacto me deixou cega, né, e tem hora que a minha outra filha, que tá aí, que é uma bonitinha, ela fala assim, deita no chão e espera. Nada, não fica pensando, eu vou fazer, tem hora que só deita no chão e espera, e eu fiz isso, eu sentei lá debaixo. Aliás, tem uma história, a história do Sabiá, que eu preciso contar, que é uma história muito, muito fantástica, muito verdadeira, muito absurda, para a gente olhar, para você olhar para essa sua realidade, assim, ver como ela, na verdade, ela pode ser 1 milhão de coisas, e ela pode mudar daqui a 1 segundo, e como é fantástico esse universo, né? Eu tô lá, minha filha se matou, eu comecei a ir para o Parque da Aclimação aqui em São Paulo, e eu ia meditar no Parque da Aclimação, porque foi uma forma que eu achei de não ficar pensando, porque pensar nesses momentos é extremamente agressivo, violento, sofrido. Então eu ia lá. E aí estava na época de pitanga, cheio de pitanga para todo lado, e lá no Parque da Aclimação aqui em São Paulo fica cheio de sabiá comendo as pitangas. E eu estou entrando no parque, assim, Bárbara, e aí eu vi uma pitanga linda, logo na porta, pertinho da porta, eu vou comer essa pitanga. Aí um sabiá saiu do nada, assim, pegou a pitanga e foi
voar com ela, mas ele não conseguiu segurar, ela caiu e ela caiu entre eu e ele, assim. E eu olhei para ele, ele parou, Alessandra, e olhou para mim. E eu olhei e pensei assim, né? Falei, pega essa pitanga, caiu agora, você já pegou, pega. Aí ele pegou. Fica pra você. Fica pra você. Aí ele pegou a pitanga só voando, eu fui lá pro lugar, que é uma clareira, assim, que tem um tronco de uma árvore. Eu sento naquele tronco e coloco as mãozinhas assim e fico meditando. E quando eu tô lá meditando, o que cai na minha mão? A semente da pitanga. O passarinho caiu a semente da pitanga na minha mão. Eu tenho isso tudo fotografado. Aí eu fiquei olhando para aquilo e me deu uma sensação de estar num filme, sabe? De que tem um cara que fala, vai sabiá, vai pitanga, agora Valendo, pitanga, sim. valendo. Eu tive uma sensação de louco. Eu comecei a avisar para as pessoas, gente, tô aqui, o sabiá, a pitanga, caiu, eu comecei a contar louca para as pessoas. Aí fui embora, no outro dia eu tinha terapia. Falei, menina, então, a história do sabiá jogou a pitanga na minha mão. Aí minha terapeuta falou assim, você plantou a semente? Aí eu falei, Jesus, nossa! Aí me caiu a falei, não, eu joguei fora a semente! Meu Deus, não entendi nada. Aí eu olhei pro céu, olhei pra cima e falei, desculpa, não entendi nada, eu que burra. Aí desço, falei, mas eu vou achar outra pitanga, desço, indo pra minha casa, vou achar outra pitanga. Aí achei semente, tinha muito pra todo lado, peguei uma semente de pitanga, depois cheguei na minha casa. A menina que trabalha para mim, minha secretária, a minha assistente, a Nádia, que ajudou a criar meus filhos, que sabia da história da pitanga do parque, ela veio no portão, assim, assustada. Nana, eu acabei de chegar, a casa estava toda fechada, aí quando eu abri tinha o quê? Um sabiá dentro da casa. Nádia, para. Olha, se isso não é ficção, você está levando esse negócio muito a sério. Aí a Nádia, eu filmei, aí me mostra, eu tenho um vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem ver, o sabiá, a casa fechada, um sabiá voando da cozinha pra sala, não sei o quê, e aí ela abre a porta e o sabiá sai. Aí eu entro assim, falei, gente, que loucura, olha, ele estava pousado aqui, né, no teclado da minha outra filha. Aí eu olho embaixo do teclado, o que tem? Uma semente de pitanga. Ah, não, né, gente? Aí agora eles falam, pronto, essa chamou a mulher, ela é louca, veio dar... Gente, que incrível! Não. Então, assim, você pode transformar isso em qualquer coisa, né? Assim, eu acho que a realidade me deu uma abertura, assim, e falou comigo, assim, olha, não é isso que você está vendo. Menos. Não leve essa história tão a sério. Você pode fazer outras histórias. Quer ver? Vai entrar um sabiá, o sabiá com a pitanga na sua casa e vai. Esse é fantástico. Quanta coisa fantástica acontece nesse universo quando a gente se afasta um pouco do drama, do problema. Sabe, assim, é muito louco isso, mas eu gosto de... Eu preciso perguntar, essa você plantou? Sim, aí, olha, e eu gosto de contar isso porque eu também acho isso fantástico, genial, né? Aí a moça aqui, a autora do Final Feliz, ela quer um final feliz. Aí eu falei, agora é esta, eu vou plantar e ela vai virar uma árvore. Não, plantei, ela não deu nada, não aconteceu nada. E aí eu escolhi a narrativa, gente. Eu falei, a vida tá me dizendo assim, não, é a vida e a morte. A morte faz parte da vida. A semente é uma metáfora clara disso, Sim. Né? De que faz parte. A gente pode lidar numa boa com a morte, que não precisa ser, né? Eu vou me matar porque não está dando certo isso aqui. A morte faz parte, uma hora a morte vem, a morte te abraça, te leva, você vai para outro lugar, para outro caminho, sei lá o que você acredita, mas assim, de verdade, vamos também. A gente pode falar de morte. Não é, Alessandro? Porque nós vamos morrer. Deve falar. Eu vejo que nós temos uma questão muito difícil com a finitude da vida. Isso. Né? A gente quer tudo infinito, a gente quer tudo para sempre, né? E aí, quando a finitude bate ali na nossa portinha, né, e chega, eu falo, gente, é isso, é a tomada de consciência, né? Sim. Porque se a gente não puder falar de morte também... Quando a morte vier, a gente tem que esconder as pessoas, né? Para elas morrerem. Você não pode morrer porque eu não posso ver que você vai morrer, eu não posso lidar com isso.
E isso faz com que a gente viva uma morte muito ruim. Né? É isso. E eu acho, então, assim, tem esses lugares, vamos tirar esses tabus, vamos falar disso. E faz parte da nossa cultura, né? Eu falo, a gente tem que transformar a cultura. Porque a cultura tem todo esse peso de vai no velório, veste preto, aí tem aquele dia ali que quem passou pelo velório depois esquece. Não, tipo, a gente que tá ali no velório com o ente querido, depois nem lembra mais do que viveu ali, de tão complexo que é aquele dia, né? E assim, a gente tem outros países que trazem a morte com mais leveza, né? A gente tem outras culturas que já veem a morte, a finitude da vida, eu digo até assim, com mais sabedoria mesmo, porque a gente tem que ter sabedoria para entender a morte. É algo muito difícil, não é fácil. E assim, tem todo o processo do luto, né? Eu percebo que vivenciar o luto transforma. Tem muitas pessoas que reprimem esse luto. Então, gente, se você está num processo de luto, viva, né? A gente tem que viver nossas emoções. E é só assim que ele passa. É só assim que ele vai passar, né? Então, assim, é importante a gente estar conectado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e não reprimi-los. A gente tem que vivenciar. Então, assim, eu vejo que você vivenciou, né? Você está vivenciando aí esse luto, que é demorado mesmo, é um processo. Mas, assim, eu tenho certeza que hoje você está muito mais leve do que num primeiro momento. Né, que tem todo aquele desespero, o que eu faço com isso que eu tô sentindo, né? Então, assim, depois a gente traz a ressignificação. Eu passei por uma perda também precoce do meu pai, e num primeiro momento eu também tive todas as fases, raiva, aí depois vem a barganha, que a gente fica negociando, né? Aí depois vem a depressão, que é o declínio emocional, até a gente chegar na aceitação. Depois que a gente chega na aceitação, a gente tem um olhar diferente para aquela perda, né? Então, assim, hoje, por exemplo, no meu caso, eu não vejo o que eu perdi. Eu vejo que eu ganhei 22 anos com meu pai. Eu não perdi o resto de que a gente não viveu juntos. Porque, assim, eu vejo, assim, que antes eu tinha que ter uma condição física para o meu pai estar perto de mim. Hoje, não. O meu amor, meu e dele, é incondicional. A gente não precisa mais de condição. Na hora que eu quero ter o meu pai perto de mim, eu sinto ele. Sim. Então, assim, eu vejo que... Só que isso, gente, depois de muita terapia, tá? E vivência do luto. Mas a gente tem como chegar nessa fase em que a gente mais agradece pelos momentos vividos juntos do que lamenta pelos que não aconteceram. Sim. E tem uma resiliência de esperar na dor, às vezes, sabe? E isso que você fez, né? Que assim, vai uma fase, tem outra etapa, tem um momento que eu não estou dando conta, tem hora que parece que não vai melhorar. Você fala, não tem jeito. A vida é muito maior do que aquele momento, é muito maior do que aquilo que você está vivendo, é muito maior. É que você está com a cara colada no quadro, sabe? Assim, tem um quadro na sua parede e você está com o nariz encostado nele, aí você não consegue ver nada, aí fica tudo muito embaçado. Se você pudesse se afastar, você ia ver que é um quadro, né? E as coisas vão chegando no tempo delas também, né? Vem a raiva, vem a dor, depois vem um momento bom. Eu acho que a gente tem duas reflexões muito poderosas para caminhar para o fim do nosso podcast, que eu estou olhando o tempo aqui, o papo tá bom e a gente está seguindo. Nós vamos embora. Eu sinto que a história do Sabiá é poderosíssima, né? Porque ela faz a gente refletir sobre a simplicidade da vida e, ao mesmo tempo, sobre todos os sinais e símbolos que a gente recebe e pode significar e ressignificar de acordo com a relevância daquilo. Então, você pode tornar a vida mais leve, você pode, né? E a segunda coisa é, caso aconteça de você precisar lidar com luto, tem um processo, tem um tempo, tem uma condição de você passar por ele, mas ele também vai passar. Eu acho que as mensagens mais poderosas são essas, né? Vai passar. As coisas passam. Sim. Elas passam ou pelo tempo, ou elas passam porque você se movimentou e tomou um passo numa outra direção, mas assim, elas vão passar. E o mais importante é, converse com as pessoas, peça ajuda, compartilhe. Tem zero problema em pedir ajuda. Pedir ajuda é a maior prova de força que você pode dar. Sim. Né? Compartilhar o seu momento. Nana, eu precisava pedir uma mensagem final sua, desde Liga Já ou qualquer outra coisa, para a gente encerrar. Tá bom. Eu vou convidar todo mundo, vocês vão pôr o link em algum lugar, vão lá conhecer, porque nessa campanha do Que Cante, a gente tem todos os detalhes, inclusive uma sinopse da história e formas muito simples. Você pode contribuir até simbolicamente com R$10 lá, é super fácil
ajudar. E você que está num momento de muita dor, com um momento de muita dificuldade aí, olha ao redor, tem alguém para quem você pode falar assim, com quem você pode conversar e que será capaz de ouvir, e aí você que está perto, né, assim, escuta, só escuta, né, assim, você não precisa tomar uma atitude, fazer, mas às vezes só escutar aquela pessoa já é bem bacana. É isso, muito obrigada, viu, gente? Amei todo o trabalho de vocês, fundamental, parabéns. Nana, muito obrigado, e eu preciso fechar. Hoje, co-hosting comigo, tive a Bárbara. Obrigado por ter vindo, Bárbara, para ajudar a gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa conversa inspiradora que a gente teve com a Nana de Castro e que eu e a Bárbara recebemos aqui no nosso Esprocast. A gente agradece a companhia de vocês até aqui e sempre lembre que se você quiser saber mais alguma coisa sobre o Espro, você pode ir lá no nosso site espro.org.br e descobrir as diversas formas que a gente tem para te ajudar na sua jornada. Se você quiser nos procurar nas redes sociais, a gente está como @esprooficial. Eu espero vocês lá ou no próximo episódio.